o Messias adorado, ele vem me buscar. Segura aqui. Até agora vocês entregaram uma adoração na alma. E o problema de entregar uma adoração na alma é porque quando você adora na alma, você vai entregar uma atmosfera de cansaço, uma atmosfera de desânimo, uma atmosfera de expectativa no ambiente. Orar na alma não é errado, eu quero que vocês entendam isso. Porém, existem lugares para você entrar no tipo de adoração que é na alma. É bom você ser sincero nas suas orações. Mas para isso Deus ensinou para nós um lugar através de Jesus chamado secreto. Quando nós andamos em um ambiente, nós chegamos a um ambiente igual a esse, nós precisamos entregar uma adoração no Espírito. Porque o Espírito é uma conexão direta com o Espírito de Deus. E quando nós vamos pregar, mas vamos lá, abre aqui comigo em Salmos. É sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Estava convicto que o ambiente não era propício para essa mensagem, devido às vibrações que está sendo liberada aqui, as vibrações de adoração. A frequência que está sendo liberada aqui não é a frequência para esta mensagem, mas Deus resolveu liberar em nossos corações para nos ensinar essa noite. Amém? Vamos lá. Tira essa cara de crente cansado, por favor, e coloca uma cara de filho de Deus, cheio de alegria, alegria da salvação. Tem alguém alegre nessa noite? Alegre por quê? Alegre porque Jesus está presente. Alegre porque nós temos a alegria da salvação. Nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos mais nada, ninguém que pudesse fazer alguma coisa por nós, e Jesus morreu por nós. E nos chamou para nós vivermos em plenitude, em vigor, em alegria. Não é sobre nós escondermos as nossas emoções, mas é sobre nós não distorcermos as nossas prioridades. O problema é que a geração de hoje está com as prioridades distorcidas. Elas não sabem mais o que tem que fazer ou onde fazer. Na verdade, até elas sabem, mas preferem procrastinar. Mas Deus vai te pegar nessa noite. Amém? Vamos lá, igreja. Rabalabada cantora lora labada basso. Ira labada cantora lora labada basso belebada baixo. Vem nesse ambiente, Senhor. Aumenta o nosso nível de adoração. Orai cantora lora labada basso belebada baixo. Ramacho e de cantor lora labada basso belebada basso. Essa noite eu vou pregar sobre os sons da adoração. Tem coisa que para nós entendermos nós vamos que tem uma mente de criança. É como se fosse retornando para o abecedário, só que o abecedário espiritual, para nós entendermos algumas coisas aqui importantes para nós avançarmos nos próximos níveis, para nós entrarmos em um lugar que o Senhor reservou para nós, um lugar de revelação, um lugar que é tão suportável. A glória te transforma de um jeito tão diferente que você consegue suportar aquilo que o apóstolo Paulo suportou. O problema é que às vezes nós queremos se reservar de alguns lugares que Deus deixou para nós. E esses lugares têm os nossos nomes. E esses lugares são os lugares que não são agradáveis às nossas almas. Às vezes não é agradável ao nosso físico. Porque nós alimentamos tanto o ego nos últimos anos que nós não suportamos ver Ele na cruz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas quando o homem subia à cruz, a qual Jesus pregou para nós, ele deixava todos os sonhos dele ali. Mesmo que as pessoas tivessem planos, projetos, sonhos, ele jamais desceria daquela cruz, porque ali era um ultimato. A cruz é rude, a cruz é cruel. A cruz não poupa as suas vítimas. A cruz não tem um advogado que possa te salvar dela. O único que poderia advogar por você numa cruz, ele diz que você precisa carregar a sua, que é o próprio Jesus.
Porque o pagamento para você chegar até Ele é uma cruz, responsabilidade própria. Vamos lá, igreja. Eu amo demais você e eu não estou bravo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Eu não estou bravo. Vamos lá. Só que eu preciso receber a palavra e trazer essa atmosfera para vocês. Amém? Não tem como aqui descer um presbiteriano para pregar para vocês. Não consigo. Acho bonito até quem consegue. Na verdade não acho não. Acho chato. Amém? Vamos lá. Salmos 42, verso 7. Quem achou, dá um glória a Deus para estremecer alumínio. Não está nem frio. Você estava reclamando a semana toda, não estava aguentando o calor. Deus melhora um pouquinho o clima. Meu Deus, que tempo louco. Vamos agradecer, igreja. Vamos lá. Se coloca de pé aí. Nós está muito mal acostumado, sentado na hora da pregação, negócio. Vamos mexer o esqueleto aí, igreja. Vamos dar o louvor devido a qual Ele merece. Amém? Uma das cenas que mais mexe o meu coração é uma cena de um lugar completamente alagado com a água barrosa, uma água suja e uma igreja toda feita de madeira. E os irmãos ali dentro daquela igreja com metade do corpo dentro da água adorando a Deus. Toda vez que eu vejo essa imagem, essa foto, mexe demais comigo. Às vezes nós... Vamos lá. Vocês entenderam. Eu estou lá em João e daqui a pouco a gente vem em João, mas antes eu falei Salmos 42, amém? Foi isso? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salmos 42. O verso é de número 7. Coloca os dois pés assim no chão, assim, e dá aquela aprumada assim, ergue o corpo assim e fala, eu estou de pé, eu estou no ambiente. Eu estou de consciente e subconsciente aqui dentro. Eu vim porque eu sei que Deus falará comigo. Aleluias, glória a Deus. Vamos lá. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte, hein? Do abismo, as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas. E todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Quero uma Bíblia mais antiga aí, Andrew. Sua Bíblia está nessa linguagem também? Você me empresta? Não, mas atual não está não, macho. Heresia. Aleluia. Vamos lá. Eu gosto dessa tradução. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as águas e tuas ondas e vagas passarão sobre mim. E tuas ondas vagas passarão sobre mim. Mas eu quero que você fique com essa frase aqui da parte A do verso, da estrofe que se fala de Salmo. Um abismo chama outro abismo. Repita comigo para ficar bem forte com você. Um abismo chama outro abismo. Um espírito chama outro espírito. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Você fica de pé, sua Bíblia fica na cadeira. E não coloque o capacete não, porque já vem pedrada dos céus aí. Então você precisa estar livre para receber aquilo que Deus vai te dar nessa noite. Amém? Eu já vou fazer no começo. Já empresta a tua mão para o irmão do lado aí. Fala assim, eu estava acordado, mas eu estava dormindo, mas agora acordei. Vamos lá. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós estamos com as nossas expectativas todas guiadas e direcionadas para ti, Senhor. Sabemos que só o Senhor pode fazer algo aqui nessa noite. Já conhecemos já as tuas obras, já conhecemos já a tua grandiosidade, já conhecemos já o teu perfume, já sabemos como é o som dos teus passos chegando no ambiente, Pai. E já reconhecemos a tua glória, já reconhecemos a tua deidade, a tua divindade aqui, Senhor. E nós clamamos uma palavra de revelação nessa noite, a qual possa nos elevar, a qual possa nos entregar em um ambiente, Pai amado, a qual nós nos encontramos só diante de Ti, Senhor.
Meu Deus, que todo o reino das trevas se afaste, Senhor. Meu Deus, que toda frieza, Senhor, meu Deus, todo problema emocional, todo problema almático seja curado nessa noite. Mas que o Senhor traga aqui, Pai amado, a revelação do Teu Espírito. Traz a Tua luz aqui, Senhor. Mostra onde está mais sombrio, mostra onde está mais nebuloso. Dissipa todas as nuvens escuras e traz sobre nós uma clareza, Pai amado. Traz sobre nós o entendimento da Tua vontade, do Teu querer essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, mas senta fervoroso. Vamos lá, igreja. Sabe, tem coisas que é só eu e Deus, tem coisas que é só você e Deus. E esses são os dias a qual nós precisamos de mais da revelação de Deus para nós podermos desatar alguns nós a qual foram lançados sobre nós, alguns que nós mesmos resolvemos atar por causa de algumas ideologias, por causa de alguns dogmas, por causa de alguns preconceitos, por causa de alguns medos, por causa de algumas incredulidades do nosso coração. E quando fala de adoração, nós precisamos entender a esfera a qual o Senhor nos convidou. Porque existe três esferas de adoração. A adoração que ela é física, é quando, já falei sobre isso algumas vezes, é quando nós levantamos as nossas mãos, é quando nós aplaudimos o Senhor, é quando nós verbalizamos, é quando nós mexemos os nossos lábios. Existe adoração na alma, que é aquela adoração que nós choramos, é aquela adoração que nós lembramos, é aquela adoração que nós falamos sobre as nossas dores, falamos sobre os nossos pesos, falamos sobre como nós somos esquecidos, falamos sobre as nossas falhas e vem alguns remorsos nela. E existe a adoração espiritual, que é a adoração mais forte, é a adoração onde Deus se conecta com nós, aonde o nosso espírito entra em conexão com o Espírito de Deus, e nessa atmosfera Ele pode mudar todas as coisas, porque é lá que Ele nos revigora, é lá que Ele nos fortalece, é lá que Ele faz com que o nosso pulmão se encha, porque quando nós entramos na atmosfera espiritual para nós adorarmos em espírito e em verdade, essa adoração ela faz uma transição da alma para o físico. Mas o interessante nós conseguimos entrar nesse nível de adoração em um âmbito espiritual, para que ele venha transicionando de dentro para fora. Eu sei que nós aprendemos, e aqui o ministro de louvor, ele tem uma grande responsabilidade de trazer a igreja a adorar. Quando ele fala, levanta as suas mãos, é importante você levantar as mãos. Fecha os seus olhos, é importante você fechar os seus olhos. Empresta a sua mão, fale para o irmão do lado. Isso é um ministro trabalhando o seu físico, para que ele comece a aquecer e trazer para a sua alma que você está em um ambiente de adoração. Oxalá que quando nós entendemos isso e já preparamos já o nosso ambiente de adoração ao levantar, a Bíblia fala sobre um dia de descanso, porque Deus quis deixar para nós um princípio. Depois, a Bíblia diz que depois da morte de Jesus, não existe mais dia importante ou dia santo. A própria Bíblia diz isso. Se eu não me engano é Colossenses, não vou chutar agora a carta não. Mas não tem mais o dia específico. Mas nós sabemos que nós precisamos tirar um dia de descanso a Deus. E nós resolvemos tirar o domingo, não nós, mas Constantino, com um golpe religioso, na época, adorava a Domiciano, adorava o Deus do domingo, que era Baal na época, e ele acabou transicionando isso para a igreja evangélica, dizendo que era o dia do Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Então, já que alguém colocou esse domingo, por que nós não levarmos esse domingo a sério de adoração? É claro que todos os dias nós precisamos sim adorar a Deus, independente se seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou o próprio domingo. Estou falando rápido? É porque tem muita informação, mas é necessário, amém? Preciso demais liberar isso, senão nós ficamos perdidos no meio da tríade aqui, a qual Deus está liberando para nós. Mas quando nós somos envolvidos nesse nível de glória, quando nós somos envolvidos no manto da adoração, nós recebemos revelações. Quando nós somos abraçados, nós começamos a receber um nível de unção. Somos envolvidos por esta glória. Não queremos sair mais dessa atmosfera de adoração. Um dos maiores prazeres que Deus deixou ao homem, quando eu falo homem, é o ser humano, é
é o prazer sexual. Mas existe algo muito mais forte, que é o prazer de você adorar. O prazer de você conseguir ser transferido deste ambiente aqui, físico, para você ir diante da glória dele. Quando você faz essa transição espiritual, quando você, fecha os seus olhos, quando você consegue levar o seu consciente, o seu subconsciente à adoração, você sai dessa esfera aqui de 4 paredes e você se depara diante da glória. E você começa a receber dele uma cura. Seu corpo começa a ficar trêmulo. Você não tem mais a mesma força e o vigor físico para você estar de pé muitas das vezes. Porque o seu corpo não suporta a glória qual é revelado para nós nesse nível de adoração. E cada atmosfera, seja ela física, seja ela na alma ou seja ela no espírito, ela tem uma linguagem diferente. Ela tem códigos diferentes. E cada código desse faz a desamarração de algumas coisas a qual está travada em nossa vida. Quando você começa a adorar na alma, é claro, como eu falei para você, ser sincero não é pecado. Você precisa, pelo contrário, você precisa muito abrir o seu coração para Deus. Só que você precisa ter discernimento de ambientes. Se chega na casa de alguém para orar, você não vai orar confessando os seus pecados em um piso de misericórdia. Deus, eu quero confessar que antes de vir aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você tem que ir resolvido. Antes de sair de casa, se resolva. Isso você se resolve no secreto, senão você nem vai lá, senão você vai ser envergonhado pelo capeta. Quero que você entenda isso. Porque adoração e expulsar demônio, tudo isso são ambientes de autoridades. São ambientes de legalidade. Ou seja, você vai resolvido quando você chega nesse ambiente, quando você chega nesse lugar. Vamos, por favor, gente, é só uma criança, vamos aqui. Quando você chega nesse lugar, quando você chega nesse ambiente de adoração, e você entende aonde você está, você agora fala: Senhor, eu estou diante da tua glória. Senhor, tudo que eu preciso agora aqui é executar a missão a qual o Senhor me entregou. E qual é a missão da igreja? Você sabe qual é a missão da igreja? Muitas pessoas não sabem qual é a missão da igreja. A missão da igreja não é deixar um ambiente com 2, 3 mil pessoas e falar: o culto foi bem sucedido. Não é sobre a gama de pessoas, mas é sobre quantas pessoas são resgatadas das trevas para a luz. É sobre quantas pessoas são tomadas do reino das trevas para o reino dos céus, para o reino da salvação, para o reino de Deus. A palavra igreja significa eclesia, de dentro para fora. Igreja, vocês... Quem aqui já trouxe um visitante na igreja? Isso fala muito do tipo de crente que você é, sabia? Do nível de testemunho que você consegue entregar. Isso fala muito sobre as pessoas que querem saber qual é o seu Deus. Jamais um exemplo de uma televisão vai ser maior do que um exemplo de um filho de Deus verdadeiro. Não importa quantos escândalos estão na mídia, quando você é sobrecarregado pela glória de Deus. Não importa o que aconteça. Olha, gente, eu quero te falar um negócio. Se você está dizendo que o problema da igreja hoje são os escândalos, são os problemas da internet, que o máximo que vai fazer é deixar a pessoa de cara virada. Na época de Paulo, você ser cristão era a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Você decretar que você era cristão era você ser jogado no coliseu para ser comido por leões. E mesmo assim as pessoas iam se reunir no escondido. Mesmo assim eles pegavam a Bíblia e iam escondidos. Perdão, naquela época não tinha Bíblia com a facilidade que tem hoje. Pegavam os escritos e iam adorar a Deus. Passavam horas, dias lá adorando. Só que o problema é que as pessoas querem entregar para o mundo que o mundo já tem. O mundo não precisa de bons talentos, porque hoje temos bons guitarristas lá fora, temos bons bateristas, temos bons baixistas, temos bons saxofonistas, tecladistas, istas e vários istas. Não é sobre isso. Não é sobre alguém com uma bela voz. Não é sobre alguém que tem um conteúdo para falar durante 50 minutos ou 30 minutos que seja. Mas é sobre o poder de Deus, que a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder. É sobre o poder que está isolado, está aprisionado dentro das pessoas por perda de identidade, por negociações, por prioridades distorcidas.
E aí? O problema é que, no lugar de dizer, Senhor, foi o que comi da maçã, está procurando se foi Eva, está procurando se é a serpente. O problema é que no lugar de eu me posicionar, eu estou ocupando o diaconato, eu estou ocupando o grupo de louvor, estou ocupando o pastor, estou ocupando o pregador, estou ocupando a cidade que está fria. Mas o problema é eu tenho que entender que eu carrego a atmosfera, eu tenho que entender que eu tenho responsabilidade diante de Deus, que eu posso estar falhando com essas responsabilidades, e estes são os grandes sinais. Porque você acha que Deus vai trazer para você? As pessoas acham que avivamento é festa. As pessoas acham que avivamento é eu chorar ardentemente, eu chorar de forma que de forma que eu não consiga ficar de pé, eu ficar me jogando pelas cadeiras, eu empurrar a gente. Não é isso, gente. Avivamento é tristeza. Avivamento é sentimento de morte. Avivamento é confissão de pecados. Pessoas ficando 2, 3 dias, uma semana, 15 dias sem conseguir falar uma palavra, porque está soluçando quando lembra dos pecados. Avivamento não tem nada a ver com esses movimentos a qual as pessoas oferecem hoje, contando os relatos emocionais. O avivamento não vem por palavras emocionais. O avivamento vem pela vontade de Deus, por alguém comprometido, por alguém disposto. De quanto Charles Finney precisou para mudar? De quanto Carlos Studd precisou? De quanto Savonarola foi preciso? De quanto John Wesley foi preciso? Só que esses homens já morreram. E Deus precisa de nós hoje. Deus precisa de você hoje. Deus precisa de mim hoje. Somos nós que podemos dar esse nível de respostas. A adoração dos homens é diferente do que das dos anjos, porque os anjos não adoram na alma. Os anjos adoram em espírito, eles liberam palavra de juízo, eles liberam decretos, eles liberam palavras de guerra. O problema é que quando eu chego nessa atmosfera, falando sobre o meu cansaço, falando sobre as minhas dificuldades, falando sobre como é difícil eu ser homem, como é difícil eu ser mulher, como é difícil ser mãe, como é difícil ser filho, como é difícil... você não vai conseguir ver a glória de Deus nesse nível de adoração almática. Porque para ver Deus tem que ser uma adoração no Espírito, é enxergando a grandiosidade dele, é falando como ele é fabuloso, como ele é adorável, como ele é grandioso, como ele é o rei, como ele é lindo, como ele é perfeito, como ele é cheiroso. É nesse nível que nós recebemos revelações. É nesse nível que ele vem para nós. Se palavras te machucam mais que uma pedra, como você vai conseguir enxergar a glória que um dia Estevão te enxergou? Se o teu sonho não ser realizado no tempo a qual você que tinha que acontecer, achava que devia que acontecer, não está acontecendo, já te para. Tá bom, igreja, vamos lá. Talvez você olhe e fale, não, mas isso não... Eu rejeito esse nível de cobrança de Deus. Afinal, eu preciso ser feliz. O problema é que pregaram durante muito tempo para pessoas cristãs, de verdade. Você não podia fazer as coisas do jeito que você queria, porque o evangelho... Pregaram muito tempo sobre o peso do evangelho. Mas esqueceram que o jugo é suave. Esqueceram que existe um prazer em você fazer isso. Falaram da responsabilidade, mas falaram um pouco sobre o prazer de você fazer isso. Existe um prazer em você ser filho. Existe um prazer em você ser amado e você amar a Deus. Porque o homem, ele foi criado para adorar. Tudo que Deus fez, Ele deixou uma assinatura dele, e tudo adora Ele de alguma maneira, porque existe códigos específicos. A pedra louva ao Senhor, as árvores louvam ao Senhor, os rios, a areia, a terra, tudo louva ao Senhor, o vento louva ao Senhor. Mas para o homem Ele deu a capacidade de livre-arbítrio e falou, você adora só quando você quer.
Agora adora só quando você quer a Ele. Porque você está adorando o tempo todo. Ou seja, o problema, ou seja, o filho, ou seja, o trabalho, ou seja, o casamento, ou seja, o carro, ou seja, a casa. Você está adorando porque você foi criado para adorar. O que a sua mente projeta, você adora. Porque a nossa mente recebeu um poder criativo de Deus. Ontem eu estava em Cabreúva e eu vi umas melancias azuis e a gente parou no restaurante, tinha uma Coca-Cola branca. Sabe, gente? Vocês já viram aqui melancia azul? Viu agora, quando você pensou, você viu. Você já viu Coca-Cola branca? Agora quando você pensou, você viu. Porque a nossa mente projeta, nossa mente cria, nossa mente gera. O problema é que quando eu estou só pensando em problema, eu estou criando mais problema. O problema é que quando eu estou pensando só no que vai dar errado, vai dar mais errado ainda. Porque a nossa mente recebeu esse poder da criação. Sabe, eu vi algumas pessoas consultando a memória, melancia azul. E você foi na mesma hora você foi criando, na mesma hora você foi gerando. Quero que você entenda que você foi chamado para adorar. Você foi chamado para criar. Você foi chamado para fazer com que os projetos de Deus sejam a realidade. Você vê Jesus fazendo a transição de cidade. Ele está indo para a Galileia, retornando a Galileia. Mas no meio do caminho a Bíblia diz que ele passa por um lugar chamado Samaria, na cidade de Sicar. E ele para num poço. E ali ele fica sentado e fala: vai lá buscar alimento, que eu já caminhei demais. Mas na verdade tinha um encontro de Jesus ali naquele dia. A Bíblia fala que próximo a meio-dia vem uma mulher tirar água do poço. E essa mulher, quando chega lá, Jesus pede para ela água e ela já acha estranho, porque existia uma guerra religiosa muito grande. Porque quem era de Samaria era um judeu, mas era um judeu helenista. Era alguém que se misturou com outro povo e já não era mais o judeu chamado puro. Então agora eles eram proibidos de entrar em Jerusalém para poder adorar dentro do templo. Mas eles projetaram outro lugar chamado Gerezim, um monte que eles iam adorar lá. E também quem era judeu também não podia subir a Gerezim. Vocês conseguem entender? E aquela mulher olha para Jesus e diz: como tu pode, um homem judeu pedindo água a uma mulher? Aí Jesus vai lá e fala para ela: se tu soubesse quem está pedindo água, se tu soubesse a água que eu tenho, no dia que tu beber da minha água, tu nunca mais sentirá sede. Mulher religiosa, alguns conhecimentos, foi humilhada demais. Sabia se proteger de qualquer pessoa no tempo preciso. Então tu quer dizer que tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nesse poço deu água? Está dizendo: você está em Samaria, você está no meu poço. Meu pai Jacó fez esse poço e aqui ele alimentou ele, os filhos, deu água para ele, os filhos dele, os gados, os camelos. E agora você está dizendo que você tem uma água melhor do que essa? O problema é as desculpas que nós damos. O problema é os argumentos quando chegamos diante da glória de Jesus e Ele pede alguma coisa para nós. Nós falamos: não, eu estou no meu direito. Eu já fiz muito. Eu já sofri muito. Eu não consigo. Vamos, igreja. Entenda quem está te chamando esses dias. Entenda quem está te convocando esses dias. É um general de guerra, é um general de batalha. E não é para qualquer guerra, não é para qualquer batalha. É a guerra final. É a batalha final. Ele está falando que ele já está retornando. Ele está mandando os enviados dele para dizer: desperta, acorda, meus dias está chegando. Mas ele está falando isso não é apenas para você ficar com insônia. Não, ele está dizendo isso para você despertar. Porque tem poderes para nós tocarmos. Tem poderes, tem obras das trevas para nós desfazermos. É sobre um nível de poder muito grande. É sobre um nível diferente de glória. Jesus continua o diálogo com aquela mulher. E agora, resumindo a história, que eu não quero me ater aqui, Jesus faz algumas perguntas para ela e se revela para ela como o Messias. E aquela mulher, ela treme na base. E por ela tremer na base, Jesus fala para ela: olha, vai lá, chama o teu marido. Ela diz:
Então, né? Eu não tenho marido. Aí Jesus fala bem assim: bem tu disseste, porque este a qual você está agora não é teu marido, e nem os 5 que já se passaram. Quero que você entenda um ambiente espiritual. Naquela época em Samaria existia 5 demônios a qual os samaritanos estavam adorando, porque eles estavam com dificuldade em chegar ao templo em Jerusalém e não estavam tendo resposta. Então as pessoas começam a emigrar para poderes diferentes, porque elas têm uma necessidade de adorar. Você consegue entender? Jesus não estava falando sobre os 5 maridos daquela mulher, ele estava falando sobre os 5 demônios a qual as pessoas resolveram adorar. No meio do diálogo, ela pergunta para Jesus qual é o lugar certo para adorar. Ela fala: ei, qual é o lugar certo para adorar? É lá em Jerusalém ou no monte? Jesus estava dizendo: ei, não é nem na alma, nem no físico, é no espírito. Sabe por que nem na alma, nem no físico? Ele está falando geograficamente, é impossível você entrar em Jerusalém hoje. É físico. E falando na alma, vocês têm problemas religiosos a ser resolvidos. Está conseguindo entender? Vocês têm problemas aí, você tem amargura no coração, você tem frustração, você tem um ego ferido. Então você não vai conseguir adorar nem em Jerusalém, nem em Gerezim. Você só vai conseguir adorar no espírito e em verdade. Porque chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ele está dizendo bem assim: só tem um jeito de se adorar. É quando você entrar lá dentro, você deixar todas essas mágoas para trás, você deixar todos esses problemas geográficos para trás e você reconhecer o Messias diante de ti. Porque o ambiente, ele está falando sobre espiritual e a verdade, ele está falando sobre ele. Porque ele diz lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você consegue entender? Ele está falando: eu sou o verbo. Você só consegue adorar na atmosfera espiritual. Você só consegue adorar quando você traz o seu espírito, quando você traz o seu consciente, o seu subconsciente para o mesmo lugar, e você reconhece de fato quem você é, e você reconhece de fato quem eu sou, e você consegue fazer a transição em mim, para que eu leve você até a sala do trono, para que eu leve você até o trono, para que você possa adorar de verdade, e você ser reconectado nessa esfera de adoração. Era isso que Jesus estava falando. Aquela mulher, ela vai lá para a vila e começa a falar: tem o profeta, o Messias está aí. Aqueles homens, eles abrem as portas para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus fica 2 dias em Samaria, pregando para aquele povo. Chegou a salvação em Samaria. Você consegue entender o que aconteceu ali naqueles 2 dias? A aula de adoração que Jesus entrega ali naquele poço. A alma fala sobre sentimentos. A alma fala sobre como está a sua mente. Não dá para você trazer as suas frustrações para o ambiente de adoração. Primeiro você tem que estar disposto a ser resolvido. Imagina o apóstolo Paulo com crise existencial. Imagina o apóstolo Paulo, vamos lá. Imagina Jonas no lugar do apóstolo Paulo. Jesus dá uma ordem para Jonas, Jonas cheio de deprê, todo almático. Esse povo matou meus pais, o Senhor é cheio de misericórdia, eu vou orar lá e o Senhor vai perdoar eles. A geração de Jonas está presente em 2024 como nunca teve antes. Mas depois de Jonas passou a geração dos Paulos da vida, dizendo: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. O homem que passou na Grécia, na Capadócia, passou em todos esses ambientes, entregou adoração em todos eles. E se você parar em um lugar, ele foi chicoteado, no outro ele foi picado por uma serpente, no outro ele passou pelo náufrago, no outro ele foi decapitado. E o cara conseguiu entregar adoração em todas essas esferas. Você vê um Elias cheio de crises, pedindo a morte porque não suportava mais, dizendo que não aguentava mais: Senhor, eu não aguento mais, eu estou só. Pessoas que carregam a esfera de adoração na alma. Existe um prazo para essas pessoas, e Deus não pode trabalhar com pessoas que não são confiáveis para Ele.
Eu não estou falando que você tem que ser um androide. Eu estou falando que chegou o tempo de você se resolver. Eu não estou falando que você tem que ser um robô que não tem sentimentos, mas eu estou falando que chegou a hora de você se resolver, a hora de você se encarar, a hora de você ter um diálogo com você, a hora de você olhar no espelho e dar uma resposta para Deus. Não é sobre as crises a qual nós passamos. Eu aceito essa crise até que você nasça de novo. Depois que nasceu de novo, tem que parar com a falar como homem, com a fraqueza. Tem que parar com esse nível e começar a se resolver com Deus. Se você parar para você ouvir um louvor, igreja, às vezes eu coloco a rádio no carro e falo, como dá para ouvir um louvor desse? Canção totalmente na alma. Não consegue entregar uma adoração ao Senhor. Essa nação está fazendo músicas para homem. É o homem no centro de tudo. É Deus trabalhando a favor do homem. É Deus sendo empregado do homem. É completamente sobre perseguição, sobre não sei o que, não sei o que. Eu não consigo ouvir. Misericórdia. Você vê de 10 músicas, 11 é glorificando o homem e falando sobre o tempo de vitória que chegará. E é claro que nós sabemos que tudo isso é uma verdade, mas cadê a adoração a Deus? Cadê os louvores que trazem uma adoração espiritual? Você tem que parar de trazer um ambiente de peso, uma esfera, porque tudo aquilo que você adora, você fica parecido. Eu preguei alguns dias atrás sobre pessoas que carregam essa atmosfera da alma. Chega para fazer uma entrevista no lugar e a pessoa nem te conhece, ela já quer te demitir, ela não quer nem te contratar porque é a esfera que você está recarregando. A pessoa olha para você e diz, ela nem sabe, ela não quer dizer que ela é cristã, não quer dizer que ela é nada, mas você está carregando. Aí você vai lá e fala, esse diabo, não sei, já fiz campanha, já fiz aquilo e parece que tem alguém fazendo macumba. Não, o problema é aqui, ó. O problema é aqui. O problema é a esfera. Seja mais leve, por favor. Seja mais leve, seja mais leve. Seja alguém mais agradável aos olhos de Deus. Seja alguém, por favor, seja alguém que as pessoas tenham prazer de andar com você. Seja alguém a qual as pessoas olham para você e falam, vem o Filho de Deus. Já vem um Filho de Deus cheio de alegria. Eu lembro de um dia, a qual um pastor falou no púlpito. Você já olhou o pastor Diogo e parece que ele não tem problema? Fala, meu Deus do céu. Era sempre pregado isso e teve um dia que eu fui pego. Veio como um trator por cima de mim. E naquele dia ele falou bem assim, não, traz esse homem para cima do púlpito. Eu quero que você entenda sobre a atmosfera que você carrega. Eu quero que as pessoas olhem para você, ela deseja o Deus que você tem. Eu quero que as pessoas olhem para você e entendam, elas não sabem de onde vem essa alegria. Eu não estou falando de um sorriso falso, porque essa alegria da salvação, ela não está caracterizada se você está com um sorriso, se você está com a fisionomia, mas é o peso que você carrega, é a atmosfera que você carrega aqui, nessa região. É sobre como você está resolvido nessa região aqui, ó. É o que está exalando de você. É aquilo que nós estamos, que está sendo liberado através de nós. É sobre você ter discernimento de onde você vai liberar essas orações almáticas, porque o problema é que quando você libera uma oração almática durante muito tempo, essa atmosfera vai te circulando, essa atmosfera vai rodeando você, só que o problema é que ela fragiliza as tuas vestes. O problema é que você está tanto tempo carregado que as suas vestes vai se rasgando. As suas vestes agora começam a mostrar a sua fraqueza, a sua fragilidade. Mas quando você chega diante do Senhor, lá você pode chegar rasgado, lá você pode chegar dilacerado. E tem um ambiente para isso. E lá você se resolve. Tem dia que eu falo, Senhor, estou precisando daquele particular contigo. Estou arregaçado, estou triturado. Aí eu vou lá, sabe, e me jogo.
Solto tudo que tem que ser solto lá. Libero tudo que tem que ser liberado lá. Fala, Senhor, pode tirar da minha frente, que eu não preciso levar isso para minha casa mais. Eu não preciso carregar mais isso comigo para eu continuar chorando lá naquele lugar. Mas quando você tem esse discernimento agora também de você estar diante do rei, você vai liberar a palavra de juízo, você vai liberar a palavra de decretos, palavras de guerra. Você vai trazer ela para a terra. Você vai materializar ela aqui. Porque existem palavras, essas palavras que nós liberamos de juízo, de guerra, na verdade elas são palavras gravitacionais, ela está na gravidade, ela está no reino de Deus. Quando nós falamos essa palavra, nós resgatamos ela de lá e lançamos aqui a terra. E trazemos ela aqui, ela vem, e ela vem para poder trazer o juízo de Deus, ela vem para poder regularizar as coisas, ela vem para poder trazer um alinhamento na terra. É isso, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos guerreiros de Deus, exatamente para esse nível de glória. É por isso que você não pode passar. A mulher do fluxo de sangue, creio eu que se ela ficasse mais um mês com aquele problema, ela não resistiria, ela já tinha perdido todas as vitaminas do sangue, tinha perdido já todo o ferro. Tem gente que está com fluxo de sangue espiritual há muito tempo. O problema é que sobreviver não é o mesmo que viver. Tem pessoas que estão só sobrevivendo. Tudo é um peso. Vir à igreja é um peso, adorar é um peso, ajoelhar é um peso. Você não vai conseguir viver aquilo que o Senhor tem para você com essa atmosfera, quero que você entenda. Precisamos liberar essas palavras de decreto de Deus. Deus, Ele libera, Ele faz toda a criação dele, tudo tem sua serventia, como eu falei agora há pouco. Mas para o homem, Ele dá uma voz. Para o homem Ele dá uma boca, Ele dá uma língua, Ele dá um cérebro. Para o homem Ele dá a diversidade do homem poder adorar, do homem poder construir. Para a gente encerrar nessa noite, vamos lá. Será que vai? Vamos lá, Senhor. Um dia eu pedi a Jesus para Ele me ensinar a adorar. Jesus, me ensina a adorar. E uma das perguntas para Ele foi: existe uma palavra? Foi muito forte quando Ele falou para mim que eu não suportava uma palavra de revelação na hora da adoração. Mas Ele me ensinou letras de adoração. Tá com o microfone por aí, Léo? Vou precisar de você, macho. Vamos lá. E a primeira letra que Ele me ensinou foi a letra A. Falei que era o abecedário. Falei que era como uma alfabetização, como voltar à infância, só que em um reino espiritual. Quando você começa a liberar a palavra você vai aumentando. Eu entrei nessa atmosfera e comecei a liberar a palavra A. Pode ir, Léo, pode ir soltando o A aí. Vai lá, vamos lá. Vamos lá. Na medida que eu ia liberando esse pode ir, Léo. Na medida que eu ia liberando, eu vi uma grande chuva vindo em direção. Só que essa chuva tinha uma grande quantidade de pessoas debaixo dessa chuva. E nesse nível de adoração, as pessoas estavam com vestes sujas, como se tivesse com peso propenso para um determinado lado. Mas na hora que essa chuva caía sobre essas pessoas, começava a vir uma limpeza sobre elas, e começava toda a sujeira a cair ao chão. E na medida que eu ia aumentando esse a glória ia se revelando, a glória ia se manifestando, e as pessoas eram renovadas. As pessoas eram renovadas cada vez mais forte. Eu quero que você entenda esse nível de adoração. Pode ficar à vontade para você adorar. Pode ficar à vontade para você liberar. Porque as palavras elas vão gerando esses eixos. Elas vão gerando esse nível de glória, a qual você vai sendo consertado, a qual você vai sendo irradiado por essa chuva de poder, essa chuva de glória que vai caindo nesse nível.
Ah, Senhor, Tu és belo, Pai. Tu és belo, Senhor. Tu és belo. Apenas uma palavra, o nível de poder que já é concedido é muito grande. E na medida que eu ia adorando, foi liberado uma nova letra. E a letra era a letra E. Sabe? Pode ficar à vontade, Léo, vou precisar de você, cara. Na medida que eu libero esse E, você pode ir aumentando. Eu te convido a você fazer isso, esse nível de adoração. Vamos lá. Na medida que era liberada essa palavra, vinha um vento forte e começava a soprar e quebrar as fortalezas do orgulho. Esse vento vinha e começava a quebrar as fortalezas do medo. Esse vento vinha e começava a quebrar naquela grande multidão o sentimento de frustração, o sentimento de ser lesado um dia. Mas o poder do vento é principalmente quebrar fortalezas. Quando você chega nesse ambiente de glória, nesse ambiente de adoração, você é renovado. Você é renovado. Foi liberado mais uma letra, a letra I. E na medida que eu ia liberando o I, na medida que eu aumentava essa intensidade, as pessoas, Deus mostrava muitas pessoas em um ambiente, e elas iam entregando a mão. E elas iam cada vez mais, ela ia aumentando essa intensidade do I também. Elas começavam a adorar. Só que na medida que esse fogo ia contagiando, contaminando, pegando todo aquele povo, é como se os pontos dos I iam vindo sobre a cabeça dessas pessoas e pegavam um forte fogo sobre a cabeça, sobre o cérebro, sobre toda a parte dela. Esse fogo ia descendo ao coração, esse fogo ia descendo aos joelhos, e aquelas pessoas era consumida por um nível de fogo, a qual ela sentia a sede de gritar o nome de Jesus, a qual ela sentia a sede de gritar o nome do Senhor, a qual dentro desse ambiente elas eram renovadas pelo poder de Deus. Do I, eu falei, isso daí eu já entendi, Deus é A, E, I, já sei que é o O que virá, só que ele não. Nós fazemos a transição direto para a letra U, e quando eu começava a liberar o U, Ele me transportou para um lugar como uma fonte, como um rio. E nesse rio tinha uma água viva nele. Eu bebia dessa água, e quando eu bebia dessa água, toda a minha fraqueza, todo o meu cansaço, ele ia embora. E quando você está nesse nível de decreto, quando você está nesse nível de adoração, quando você recebe esses códigos, as pessoas vão vir até você, vai beber de você, e não vai secar a água aqui dentro de você, porque você vai sendo refortalecido, você vai recebendo o prazer dos céus para você chegar nesse ambiente de glória. As pessoas não te esgotarão, as pessoas não te secarão, você será revigorado por esse nível de glória. Ramalabada cantora loralabadaba sobre lebadaba. Aí ele voltou para a letra O. Só que a letra O, ela libera portais de transição. Quando você começa a adorar na letra O, liberando a letra O, você começa a abrir portais de dimensão. Se você parar para observar, se você vê lá atrás, música do Pink Floyd,
Eles puxando só letra O, letra U. Você fala, cara, onde que esses caras vão chegar? Eles estavam abrindo portais dimensionais. Eles estavam abrindo portais espirituais. Eu quero que você entenda. O reino das trevas, ele sabe trabalhar com as nossas armas. Aquilo que foi dado para nós, aquilo que foi entregue para nós. Eu quero que você entenda as revelações de Deus para você. As revelações de Deus para nós mudarmos, abrir essa geração. Você vai liberando a letra A e você vai conseguindo entrar em portais espirituais. Você vai conseguindo ver o reino dos céus. Você vai recebendo discernimento. Você vai entendendo qual tipo de entidade as pessoas carregam que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você vai conseguindo entender quais as potestades. E você agora também vai entrando. Tem demônios que vai ser levado até você, mas tem outros que você vai ter que ir até lá para você poder, quando fala de demônios territoriais. Você vê Jesus, ele tem que atravessar um rio, ele tem que atravessar um mar para poder ir até Gadara, se encontrar com um homem, porque ali tinha demônios regionalizados. Eu quero que você entenda, quando você vai liberando essas linguagens da adoração, vem expressando através de verbos. Mas para nós encerrarmos, eu quero que você entenda. A última letra que ele liberou foi a letra H. Só que H é uma palavra, é uma letra muda. Não tem como você verbalizar. O H de homem, sim, o H de homem, eu quero que você entenda isso. Só que a letra H, ela sai de dentro do seu espírito. Fica aqui comigo, por favor. A letra H, ela sai de dentro do seu espírito. Sabe, você vai ter que trazer ela através da sua mente. Você vai ter que trazer ela através do seu subconsciente. Mas existe uma junção nessas palavras. O segredo está aí. Não é apenas você liberar essas palavras separadamente, mas quando você entende, quando você consegue fazer a junção dessas palavras, quando você consegue conectar essas palavras. Jesus trazia essas palavras na hora dele fazer um milagre. Quando você vê a palavra peixe, a palavra cavalo, você vai vendo as transições da palavra. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu não sei se você, o seu nível espiritual, como é que está. Eu não sei como é que está os seus últimos dias diante de Deus. Eu não sei se essa mensagem é algo incabível para você. Mas estou te chamando para um nível diferente. Você começar a gerar essa atmosfera dentro de você, de dentro para fora. Existe uma palavra muito forte quando você fala ela, a qual os teólogos não conseguem explicá-la. Repita comigo a palavra unção. Repita mais forte. Repita mais forte. Mais forte. Repita comigo: vinho. Vinho. Unção e vinho. Mas existe um nome que a Bíblia diz que está sobre todos os nomes. Está acima de todos os nomes. E não existe nenhum nome que está acima dele. Que esse nome livra, salva, guarda, liberta. Esse nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Se coloque de pé comigo, vamos orar. Oh! Vamos lá, grupo de louvor, vamos pegar essa esfera que está aqui dentro ainda. Hoje você tem um encontro com Ele no Espírito.